Olá, cidadãos do reino, graça e paz. Mais uma vez estamos de volta com o nosso Vamos Falar de Cristo. A gente tem ficado um tempo sem fazer esses vídeos a respeito desse tema, da pessoa de Jesus Cristo, mas agora estamos de volta e pretendemos ser constante. Mas para você ficar recebendo quando postarmos o vídeo, clique no sininho aqui do YouTube, ele vai notificar você quando os vídeos chegarem, né, estiverem à sua disposição para assistir. No Vamos Falar de Cristo de hoje, eu quero trazer uma reflexão para você a respeito daquele momento que Jesus está no Getsemane, onde ele vai orar. Esse é um momento antes de ele ser preso, ser julgado injustamente, condenado e morto ali na cruz do Calvário. Naquele momento, no Getsemane, Jesus ele chora e diz que a sua angústia de alma era tão grande que ele chega a suar e a chorar sangue. E aí Jesus diz ao Pai: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, que faça-se a tua vontade, não a minha. O que esse texto tem para nos revelar é muito interessante. Claro que o Espírito Santo nos dá uma compreensão diversa desse texto para cada pessoa, para cada momento, em situações diferentes. Mas uma coisa que nós podemos analisar dessa passagem a respeito desse sofrimento que Jesus está passando e dessa oração em especial é o que seria que João tem para nós aquela concepção de que Jesus, sendo Deus, porque todo o Evangelho de João é para mostrar que Jesus era o Filho de Deus, mas também o Evangelho de João quer mostrar que Jesus também é um ser humano normal. Jesus ele se encarnou, tomou a forma de servo de semelhança humana, como disse Paulo aos Filipenses, né? E João também dá essa ênfase da questão carnal de Jesus. Carnal no sentido de que ele veio em carne. Ele veio como ser humano, com pele e osso, com emoções, com tudo aquilo que o ser humano tem. Aquilo que a teologia vai dizer que é 100% homem, apesar de ser 100% Deus também. Então, nessa dimensão humana de Jesus, Jesus sofre. Nessa dimensão humana de Jesus, ele tem sensibilidades. Nessa dimensão humana de Jesus, existe aquelas fraquezas, não a fraqueza do pecado, mas a fraqueza da nossa fragilidade como ser humano nas nossas emoções. E nesse momento dessa fragilidade, onde João está mostrando o lado muito humano de Jesus, Jesus revela uma coisa impressionante para nós: a questão da vontade submissa. Ou seja, Jesus, mesmo sendo Deus, ele se submete ao Pai. Então, nessa hora, Jesus, ele diz: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. O cálice, como Jesus já tinha explicado isso a João e ao irmão dele em outro momento, é a morte dele, é o sacrifício. Ele veio para ser sacrificado. Mas esse lado humano de Jesus sofre naquele momento. Sofre a angústia e a dor da rejeição dos judeus, da violência dos judeus. Ele sofre, inclusive, sabendo que por um breve momento ele vai ficar distante do Pai, porque ele vai receber na sua carne o pecado do mundo. Paulo diz em Romanos, capítulo 8, que o nosso pecado foi desfeito, destruído na carne de Jesus. E esse momento, onde Jesus recebe nosso pecado, o pecado nos separa de Deus. O pecado separou Jesus de Deus. A ponto de Jesus clamar: Pai, né, por que me abandonastes? Então, para Jesus, isso foi a maior angústia dele, ficar por um breve momento, ainda que breve, mas distante do Pai, longe do Pai. Os teólogos já diziam, né, que o inferno, o aspecto do inferno não interessa, porque o maior inferno é nós estarmos distantes, separados de Deus. E foi isso que Jesus sentiu naquela hora, prevendo todo o seu sofrimento, toda a sua dor, prevendo também esse afastamento de Deus. Então, para ele era horrível passar pela morte, passar por aquele sacrifício, receber todos os nossos pecados. Mas Jesus, nessa hora, ele resolve colocar sua vontade submissa ao Pai. E ele diz: contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Isso é um grande ensinamento porque nas nossas vidas espirituais
nós estamos muito em volta entre os nossos desejos e aquilo que seria o desejo de Deus. Como seres humanos, acostumados com uma vida de pecado, com uma vida neste mundo, nós temos muitos desejos que não são agradáveis a Deus. E muitos desses pecados a qual nós cometemos já são viciosos, já são escravizadores, já está naquela condição que Paulo diz em Romanos 7, que quer fazer o bem, mas ele não tem condições, porque existe um mal maior nele. A mente dele quer obedecer a Deus, mas no seu corpo, nos seus membros, na sua natureza corrompida, ele faz o mal. E aí nessa hora Jesus está nos ensinando que nós devemos entregar a Deus todo o nosso desejo, toda a nossa vontade em submissão. Render a Deus os nossos desejos. Negar a nós mesmos, como Jesus disse, que quem quiser segui-lo, me siga. E seguir Jesus é abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para que esses desejos e essa vontade sejam submissas a Deus. A grande maravilha da nova aliança em Jesus Cristo é que quando ele ressuscitou dentre os mortos, Paulo diz em Romanos 6 que nós ressuscitamos com ele em novidade de vida. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos nova criatura. 2 Coríntios, Paulo fala, capítulo 5, versículo 17, que as coisas velhas são passadas, eis que agora tudo se faz novo. Então, nós somos tomados de uma nova natureza, que é a natureza do próprio Jesus, do Espírito de Cristo, nessa nova natureza. E desse Espírito de Cristo, quando a gente resolve andar em Espírito, a gente não satisfaz mais as obras da carne, como Paulo diz aos Gálatas. Nessa hora, quando a gente anda em Espírito, se entrega para uma vida espiritual plena, nós fazemos como Jesus. A gente entrega todos os nossos desejos de forma submissa ao Pai, para que seja feita o que Ele quer, não o que nós queremos. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso maior ensino. Assim como Ele fez, mesmo sendo Deus, mesmo Ele tendo autoridade, mesmo Ele podendo fazer o que Ele quisesse, Ele se submete ao Pai. A sua vontade está cativa a Deus. Sua vontade está entregue ao Senhor, para que a vontade do Senhor seja a nossa vontade. E assim sejamos cada um de nós e aprendamos com Cristo. Se nós estamos nas nossas lutas espirituais entre carne e espírito, façamos com Jesus. Dobremos o joelho no nosso Getsemane da nossa vida, que seja a nossa casa, seja qualquer lugar, e choremos diante de Deus, dizendo a Deus: Senhor, contudo, que faça-se a tua vontade e não a minha. Amém, queridos? Faça essa oração como Jesus fez, para que você tenha a vontade de Deus acima da sua vontade. Deus abençoe e até o próximo Vamos Falar de Cristo.